Você já reparou como o dia 1º de janeiro parece começar com dois mundos ao mesmo tempo, um mundo visível de promessas, ruas ainda silenciosas e um cansaço de fim de festa, e um mundo invisível onde almas esperam, onde a igreja reza, e onde uma simples oração pode se tornar uma ponte de misericórdia para quem já não pode mais fazer nada por si. Santa Catarina revela que quando você reza por uma alma neste dia, você não está apenas fazendo um gesto bonito, você está entrando no mistério real. A Igreja concede a possibilidade de uma indulgência plenária no dia 01 para quem recita ou canta publicamente o Veni Creator. E se cumpre as condições espirituais, essa graça pode ser oferecida em sufrágio por uma alma, aliviando e acelerando o caminho dela para a luz de Deus. E antes que você pense que isso é algo longe da sua vida, Santa Catarina te convida a ver o contrário. É justamente no 1º dia do ano, quando o mundo está distraído, que o céu abre uma porta para você amar com consequências eternas, porque a oração de hoje pode tocá-la onde você não enxerga, e pode mudar também o seu ano inteiro por dentro, de um jeito que nenhuma meta consegue. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina não falava dessas coisas para criar curiosidade, mas para despertar responsabilidade e consolação. Ela sabia que há almas que morrem no amor de Deus, mas ainda precisam ser purificadas, porque o amor de Deus é santo e a santidade não se mistura com o que ainda está ferido, incompleto, mal curado. E ela também sabia que, depois da morte, a alma já não pode somar méritos, como nós somamos no tempo com a conversão, a caridade, a penitência e a oração. Por isso ela depende da misericórdia divina e do sufrágio da Igreja, das missas, das orações, das pequenas ofertas, do amor dos vivos. E é aqui que o dia 01 fica mais profundo do que parece. Porque enquanto muita gente começa o ano tentando virar a página, o céu começa o ano te chamando a abrir uma página nova no amor, não apenas para você, mas para alguém que está no invisível esperando um gesto seu. Você já percebeu que a maioria das pessoas pede paz, saúde, dinheiro, proteção no 1º dia do ano, mas quase ninguém pede a graça de amar melhor? Santa Catarina revela que esse é o pedido mais forte, porque quem ama melhor vira canal de graças. E o Veni Creator é exatamente isso. Um pedido para que o Espírito Santo venha, renove, ilumine, purifique e refaça. Não é um canto bonito para começar o ano, é uma súplica para começar o ano sob uma direção, sob uma presença, sob uma luz que não é sua. E quando a Igreja concede indulgência plenária ligada a esse ato, ela está te dizendo, com uma doçura firme: comece o ano debaixo da graça, não debaixo do ego. Comece o ano com Deus, não só com planos. Comece o ano com um ato de fé que pode ajudar uma alma e curar o seu coração também. Agora, para você entender sem complicar, Santa Catarina coloca tudo em 3 verdades simples, como quem coloca uma lamparina na mão de uma alma assustada. A primeira verdade é que indulgência não é magia nem comércio, é misericórdia aplicada pela Igreja, é Deus por meio da Igreja, remindo as penas temporais ligadas aos pecados já perdoados, para purificar o que ainda precisa ser curado. A segunda verdade é que a indulgência plenária exige disposição interior real, não apenas palavra, confissão sacramental, comunhão eucarística, oração nas intenções do Sumo Pontífice, e um desapego sincero de todo o pecado, até venial. A terceira verdade é que essa graça pode ser oferecida por uma alma falecida, como sufrágio, porque a caridade da Igreja não para na morte. E quando você une essas 3 verdades no dia 01, o que acontece com uma alma? Acontece um alívio real, do jeito que Deus determina, no tempo de Deus, com a sabedoria de Deus. Você não vê, mas Deus vê. Você não mede, mas Deus aplica.
Você não controla, mas você coopera. E isso muda o seu primeiro dia do ano, porque em vez de começar pedindo só para mim, você começa oferecendo por alguém. E essa é uma assinatura dos escolhidos de Deus. Eles não vivem só para si. Eles se tornam pontes. Santa Catarina contava que em muitas noites de oração, o Senhor permitia que ela entendesse uma dor que o mundo ignora, a dor de uma alma salva, mas ainda não livre para ver Deus. Não uma dor de desespero, mas uma dor de desejo, uma sede ardente de Deus, uma espera que queima sem consumo, porque é amor em purificação. E nessa dor existe uma esperança imensa, ela sabe que chegará. Mas ela também sabe que o amor da igreja pode ajudá-la. Você já pensou que existe gente que morreu e nunca mais foi lembrada numa Ave Maria? Existe gente que partiu e nunca recebeu uma missa em sufrágio, não porque não merecesse, mas porque os vivos se perderam no barulho e esqueceram o invisível. E é por isso que o dia 0101 pode ser um dia de reparação. Você começa o ano não só com fogos, mas com misericórdia. Você começa o ano não só com brindes, mas com sufrágio. Você começa o ano não só com vontades, mas com graça. E Santa Catarina te pergunta agora, bem no início, para confirmar a promessa do título no seu coração. Você quer que o seu primeiro dia do ano seja apenas um recomeço humano, ou um recomeço sob o Espírito Santo, capaz de aliviar uma alma e acender uma luz dentro de você? Você já notou como o início do ano pode ser um espelho cruel do que o seu coração carrega? Porque quando o silêncio volta, as memórias voltam, as culpas voltam, as promessas que você não cumpriu voltam, e a alma fica diante da verdade sem maquiagem? Santa Catarina revela que é exatamente aí que o Espírito Santo quer entrar, não para te humilhar, mas para te restaurar. E o Veni Creator, no dia 0101, é como uma porta que se abre diante dessa verdade. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis. É um pedido de visita. E quando o Espírito Santo visita, ele não visita só você, ele visita a igreja inteira, ele visita as necessidades, ele visita as almas em purificação, ele visita a dor do mundo. Por isso essa oração não é pequena. Ela é grande porque ela é eclesial. É uma oração que não se fecha em um eu, mas se abre em um nós. E é por isso que a igreja liga a ela uma indulgência plenária, porque ela quer que você entenda a seriedade do início do ano. Ela quer que você comece o ano com a fonte, não com a superfície. Santa Catarina te ensina a ver um detalhe sutil. O inimigo adora um ano que começa sem Deus, porque quem começa sem Deus termina cansado. Quem começa sem Deus vira escravo do próprio humor. Quem começa sem Deus faz planos, mas não tem raiz. E quem não tem raiz, qualquer vento arranca. Por isso, no primeiro dia do ano, o céu te oferece uma coisa que não passa, graça de purificação. E uma alma no purgatório precisa exatamente disso, purificação. Você percebe como tudo se encaixa? O Espírito Santo é aquele que purifica, ilumina, consola e conduz à verdade. E a indulgência plenária é um dom que toca a purificação. E o sufrágio é a caridade que você pode fazer para uma alma que quer ser purificada. Então o que realmente acontece quando você reza por uma alma no dia 0101? Acontece que você oferece ao Pai, em nome da Igreja, um ato de ação de graças e súplica ao Espírito Santo, e esse ato, unido à confissão, à comunhão e à oração pelo Sumo Pontífice, pode ser aplicado como um remédio espiritual para uma alma. Não um remédio inventado, mas um dom da Igreja que administra o tesouro espiritual de Cristo e dos santos. E agora Santa Catarina faz você descer ao concreto, porque ela não quer que você saia daqui apenas emocionado. Ela quer que você saia decidido. E ela te diz com a serenidade dos santos: se você quer oferecer uma indulgência por uma alma, primeiro arrume a casa por dentro. Porque Deus não pede perfeição, mas pede verdade. E a verdade aqui tem 4 sinais. O primeiro sinal é a confissão, não como formalidade, mas como retorno.
Você entra no ano novo sem as correntes velhas. O segundo sinal é a comunhão. Você recebe Jesus com reverência, porque a maior força da igreja é o altar. O terceiro sinal é a oração pelo Papa, não por política, mas por unidade, porque a graça caminha bem em um corpo unido. O quarto sinal é o desapego de todo pecado, e esse é o mais difícil, porque muitos querem graça sem soltar o apego. Mas Santa Catarina te ensina que o apego é a âncora que te puxa para baixo. Então, se você quer plenitude, solte a âncora. Pelo menos decida soltar. Pelo menos diga a Deus com sinceridade: eu não quero amar o pecado. Eu quero amar a tua vontade. E aí você entra no Veni Creator com outra postura. Você não está pedindo energia. Você está pedindo santidade. Você não está pedindo força para cumprir metas. Você está pedindo graça para não voltar aos mesmos pecados. Você não está pedindo um ano melhor. Você está pedindo um ano de Deus. E quando você faz isso por uma alma, você está dizendo: Espírito Santo, sopra também sobre ela. Purifica também ela. Acelera também ela. E Deus, que é Pai, se comove com esse amor. Santa Catarina gostava de dizer que muitas vezes nós choramos por quem morreu, mas choramos com um choro que não ajuda. E ela nos convida a trocar esse choro por um ato, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma comunhão bem feita, uma missa, uma indulgência oferecida. Porque o amor, quando vira ato, vira luz. E o purgatório precisa de luz. Agora pense em alguém. Dê um nome ao seu amor. Pode ser um avô. Pode ser uma mãe, pode ser um amigo, pode ser alguém que você nem conheceu, mas que Deus quer que você ajude. Você já teve algum nome que apareceu do nada na sua memória, sem explicação, bem em momentos de oração? Santa Catarina revela que isso às vezes é um chamado discreto da caridade. Deus coloca uma alma no seu coração para você socorrer, e talvez hoje seja esse dia. Talvez o seu 01 não seja apenas o começo de um ano, mas o começo de um resgate. E se você está se perguntando, mas e se eu não conseguir cumprir tudo no próprio dia? Santa Catarina te diria para não transformar a graça em ansiedade. A Igreja, com sabedoria, permite que confissão e comunhão sejam feitas em dias próximos, mas o seu coração pode decidir hoje. O seu coração pode oferecer hoje. O seu coração pode se voltar hoje. E a decisão de hoje já enfraquece o inimigo, porque o inimigo vive do adiamento. Ele sempre sussurra depois. Santa Catarina sempre responde agora. Agora eu te faço uma pergunta que vai abrir uma porta dentro de você. Se você pudesse receber um presente no primeiro dia do ano, você preferiria um ano sem problemas? Ou um coração que sabe amar mesmo com problemas? Porque o coração que sabe amar é o coração que vai até o fim. E esse coração é o que socorre almas. Você já percebeu que a maior armadilha do início do ano é a pressa? Como se você precisasse correr para fazer dar certo. E nessa correria você deixa Deus para depois. Santa Catarina revela que o Espírito Santo não gosta de ser um acessório do seu ano. Ele quer ser o centro. E o Veni Creator no dia 01 é uma declaração. Eu não vou começar sem ti. E essa declaração tem força não só para você, mas para as almas por quem você intercede. Porque quando você começa com Deus, você arrasta outros para Deus. E arrastar outros para Deus é a definição de caridade espiritual. Santa Catarina explicava isso de um jeito muito simples. O amor é como fogo, ou ele se espalha, ou ele se apaga. Se você guarda só para você, você esfria. Se você oferece, você aquece. Por isso, o ato de oferecer uma indulgência por uma alma no primeiro dia do ano não é um detalhe, é uma escolha. É você dizendo que o seu ano vai começar em modo de caridade, não em modo de ego. E aqui está o segredo que muda tudo. Quando você ama assim, o Espírito Santo te purifica mais depressa também. Porque Deus confia mais graça a quem não se fecha.
Agora, eu quero que você entenda com clareza para não virar confusão. Indulgência plenária não é um selo automático, só porque você rezou uma oração. Ela é um dom que exige as condições espirituais e uma disposição interior. E Santa Catarina insistiria no ponto mais delicado: o desapego de todo pecado, até venial. Isso não quer dizer que você nunca mais será tentado, nem que você nunca mais cairá por fraqueza. Quer dizer que no seu coração, você não quer guardar pecado como amigo. Você não quer defender o pecado. Você não quer fazer a paz com o que te afasta de Deus. Você quer de verdade romper. E quando você quer de verdade, Deus ajuda. É isso que faz o ato ser verdadeiro. E então você reza o Veni Creator publicamente em igreja ou oratório, como a igreja orienta, e você faz o ato de oferta. Senhor, eu ofereço por esta alma. E agora eu vou te contar, do jeito que Santa Catarina amava, o que acontece no invisível sem que você veja. Acontece algo como uma passagem de água viva. Você está no tempo. A alma está na eternidade em caminho. E Deus permite que a sua caridade atravesse essa fronteira. E quando a caridade atravessa, ela leva alívio. Às vezes esse alívio é um encurtar de espera. Às vezes é um consolar de dor. Às vezes é um acelerar de purificação. Às vezes é uma libertação que só Deus sabe medir. E você pode estar pensativo agora, e eu te pergunto com seriedade: você acredita que a igreja é mãe de verdade? Ou você acredita que ela é só uma instituição humana? Porque se ela é mãe, então ela não te daria um dom desse se ele não tivesse realidade. E é por isso que Santa Catarina te diz: confie. Faça com amor. Não brinque com a graça. Não use a graça como curiosidade. Use como caridade. E agora chega um momento em que eu preciso te chamar ao meio do caminho, porque muita gente se emociona no começo e se dispersa no meio. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. E agora me diga, só para você mesmo, porque essa pergunta é um termômetro do seu coração. Por qual alma você vai oferecer o seu Veni Creator neste 0101? Você vai escolher um nome, ou você vai oferecer pelas almas mais abandonadas? Porque quando você escolhe, você para de viver no um dia eu faço, e começa a viver no hoje eu amo. Santa Catarina também revela um outro mistério que quase ninguém considera. Quando você faz sufrágio, você não ajuda só a alma por quem você reza. Você ajuda a sua casa inteira. Porque a misericórdia que você atrai não é uma moeda pequena, ela é uma chuva. E chuva molha tudo. Muitas famílias sofrem de pesos invisíveis, mágoas antigas, divisões, pecados repetidos, desânimo, falta de paz. E às vezes Deus começa a curar uma casa quando alguém dentro dela decide amar uma alma que ninguém ama. Porque Deus se agradece da caridade secreta. E Ele recompensa com paz. E você vai perceber isso. Se você começa o ano com o Espírito Santo, você começa a ter uma sensibilidade diferente. Você vai notar quando uma conversa vai dar em briga e vai escolher silêncio. Você vai notar quando uma tentação quer te arrastar e vai rezar. Você vai notar quando um orgulho quer te dominar e vai pedir perdão. Porque o Espírito Santo te educa por dentro. E isso no fim é o maior milagre. Você começa o ano mudando de vida, não só mudando de calendário. E Santa Catarina te diria que esse é o sinal de que você não rezou em vão. Agora, para você não se perder, guarde um jeito bem simples de viver o dia 0101. Não como um peso, mas como um altar. Você acorda e diz: Espírito Santo, eu te dou este ano. Você oferece uma intenção por uma alma. Você se organiza para cumprir as condições do melhor modo possível, com confissão próxima, comunhão, oração pelo Papa,
e o Veni Creator rezado publicamente. E você fecha com um ato de confiança: Senhor, aplica esta misericórdia como quiseres. Isso é tudo. Isso é simples. E é forte. E o inimigo odeia simplicidade forte, porque simplicidade forte é humildade, e humildade é a arma que ele não sabe copiar. Agora eu quero te fazer mais uma pergunta para você levar até o fim. Se no dia 0101 você pode começar o ano ajudando uma alma, por que você começaria o ano apenas pedindo coisas? Você já imaginou como seria se o seu primeiro dia do ano terminasse não com cansaço, mas com uma paz estranha, daquelas que você não consegue explicar, como se o céu tivesse aprovado o seu coração? Santa Catarina revela que essa paz é um sinal de ordem interior, porque quando você fazenda o que é certo no invisível, o visível se ajusta aos poucos. E agora eu vou encerrar como ela encerraria, com conselhos curtos memoráveis, e uma oração breve para você fazer hoje, sem adiar, sem complicar, sem esfriar. Primeiro, comece o ano em estado de graça, fazendo uma confissão sincera assim que puder, porque um ano que começa com perdão começa leve. Segundo, participe da missa e comungue com reverência, porque o altar é o centro da força da igreja e a fonte da caridade que ajuda almas. Terceiro, reze publicamente o Veni Creator no dia 0101, pedindo o Espírito Santo para renovar o seu ano e para alcançar a alma por quem você intercede. Quarto, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria nas intenções do Sumo Pontífice, para que sua oração esteja em comunhão, não isolada. Quinto, escolha uma alma para oferecer esse ato, nem que seja a alma mais abandonada, e seja fiel a esse nome no seu coração. Lembre-se de 2 santos como luz para este dia: São José, que começou cada dia servindo a Deus em silêncio, e São Bento, que ensina a viver com vigilância e reverência, sem brincar com o mal e sem brincar com a graça. Agora reze comigo bem curto, bem de verdade: Espírito Santo, vinde. Eu vos entrego este ano que começa. Purificai o que está ferido em mim, iluminai o que está confuso, fortalecei o que está fraco, e fazei de mim um instrumento de misericórdia. Eu ofereço esta oração e esta graça pela alma que mais precisa da vossa luz. Levai-a mais perto do coração de Deus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.